verdadeiro reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. A vós, Senhor. Queridos irmãos, nós ouvimos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos a narrativa do martírio de Estevão. É uma narrativa conhecida e o que mais nós podemos destacar aqui do que aconteceu naquele triste dia são as coisas boas que aconteceram no martírio de Estevão. Primeiro que Estevão, ele se configura de fato a Cristo, também na morte. Configurou-se na vida e se configura na morte, dizendo palavras e tendo atitudes semelhantes às de Jesus na sua morte de cruz. Ele reza pelos seus inimigos e ele perdoa também os seus inimigos. Ele reza por eles. Pede, faz uma prece ao Pai, para que o Pai ou o Cristo não os condene. Ele entrega a Deus o seu Espírito, como Jesus fez. Ele entrega o Espírito, ele reza pelos seus inimigos, perdoa os seus inimigos. Assim que Jesus quer que nós façamos também em nossa vida, como ele fez. Nós ouvimos no Evangelho da Quinta-feira Santa: como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Como eu lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Os santos seguiram esta ordem de Cristo e nós ainda precisamos seguir. Nós às vezes seguimos, outras vezes não seguimos a ordem de imitar a Cristo, imitar Jesus. Imitar Jesus na vida, imitar Jesus na morte, para que nós vivamos com Ele na glória. Outra coisa que podemos destacar aqui da primeira leitura é o fato de Saulo estar ali. Saulo que depois torna-se o apóstolo Paulo. Ele aprova a execução de Estevão. Ele está ali vendo tudo aquilo e aprovando. Saulo é um perseguidor dos cristãos, por um zelo que ele achava que tinha pela fé, pela palavra, pelas coisas de Deus. Ele foi um ferrenho perseguidor de cristãos. E ele justificava isso pelo seu zelo, o seu falso zelo pela palavra. Mas ele teve um encontro com Cristo.
E Jesus apareceu para ele dizendo justamente isso: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegue nos cristãos? E a partir disso, ele começa a enxergar a verdade e torna-se um grande apóstolo, e depois de perseguidor, ele passa a ser perseguido pela sua fé. Estevão rezou por Saulo também. E a oração de Estevão o alcançou. O perdão de Estevão alcançou Saulo e ele se tornou um grande apóstolo. Quando nós seguimos a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, as determinações do Senhor, nós não sabemos onde isso vai repercutir. O bem que nós fazemos, com certeza repercute na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Nós não sabemos. Nós temos que obedecer e acreditar que o nosso sacrifício, a nossa oração, a nossa oferta será usada, utilizada pelo nosso Deus, de algum modo, para alcançar as almas, para salvar as pessoas. Esse texto nos mostra também que nós não podemos desistir de ninguém. Temos que perdoar, rezar pelos nossos inimigos, confiar a Deus, entregando o nosso espírito, a nossa vida, fazer o bem, imitar a Cristo. Não podemos desistir de ninguém, assim como Jesus nunca desistiu de ninguém, nós também não podemos desistir. Porque Saulo pode se tornar Paulo, assim como tantos bandidos, criminosos, ladrões, prostitutas, perseguidores, traidores, se tornaram grandes santos. Saulo pode se tornar Paulo, e nós não podemos nos esquecer disso. No Evangelho de João, capítulo 6, que é o grande discurso de Jesus sobre o pão da vida, o povo pede um sinal. Jesus havia multiplicado o pão, caminhado sobre as águas, e eles ainda querem sinais para crer. Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? É uma pergunta, assim, até de certo modo humilhante, nessa altura, depois de tudo que Jesus fez, ainda eles querem mais. Mas esse pedido aqui arrogante do povo que havia comido pão da multiplicação dos pães e ainda quer mais exemplos para poder crer, quer mais sinais, quer mais motivos para crer. Esse pedido arrogante não raramente também está em nossos lábios. Nós também provocamos a Deus ao longo da nossa vida, pedindo sinais, milagres, motivos para crermos. Nós também somos arrogantes com Jesus e queremos muitas vezes mais e mais e mais milagres e ações de Deus na nossa vida para justificarmos a nossa entrega, o nosso abandono. Eu já escutei inúmeros testemunhos nesse sentido. Se o Senhor fizer tal coisa, eu vou abandonar o pecado e vou segui-lo. Se o Senhor me der este milagre, eu vou deixar de fazer tal coisa errada para segui-lo, para viver a santidade. Se o Senhor me der essa graça, eu vou me entregar à missão. E assim por diante. Como se já não bastasse tudo aquilo que Deus fez, Ele tem que fazer mais. Como se já não bastasse nos dar a vida,
a salvação, a redenção, a igreja, os sacramentos, a vida de comunidade, os dons, os talentos que nós temos, nós queremos que Deus faça mais. E Jesus Ele faz tudo que é necessário para a nossa salvação, para que tenhamos fé. E Jesus, ele chega até as últimas consequências, e o que ele fez, o que está relatado aqui no Evangelho, ele, o pão da vida, se tornou Eucaristia para nos alimentar. Não tem como a gente esperar mais do nosso Deus. Ele fez tudo por nós. Num pequeno pedaço de pão, que não é mais pão, num punhado de vinho, uma porção de vinho, que não é mais vinho depois da consagração. Jesus se dá a nós em seu corpo, sangue, alma e divindade. Agora mesmo você vai comungar, vai receber Jesus na Eucaristia. E Jesus inteiro, ele que é o autor do universo, aquele que sustenta todas as coisas, ele vai caber na sua boca. Você vai receber Jesus nos seus lábios. E se nós tivermos fé, e que de fato Jesus está ali, como os santos tiveram fé, como a igreja tem a fé na Eucaristia, e que Jesus está presente realmente, uma presença real na Eucaristia, se nós tivermos verdadeira fé na Eucaristia, nós não deveríamos pedir nenhum sinal a mais, nenhum motivo a mais para nós nos entregarmos a Jesus. E o que vamos pedir quando nós comungarmos é isso, que o Senhor nos dê fé na Eucaristia, na sua presença entre nós. Se os cristãos tivessem fé, dizia São Padre Pio, se os cristãos crescem que Jesus está de fato na missa, precisaria de polícia para poder conter a multidão, policiamento, precisaria de seguranças para poder organizar a multidão. E nós sabemos que as pessoas não creem. E a pergunta fundamental é, eu creio? Que as pessoas não creem, nós temos certeza. Mas eu creio. Eu que estou aqui, eu que venho na missa diária, ou que vou à missa todo domingo, eu creio que Jesus está presente na Eucaristia? Porque se eu creio, eu já tenho então todos os motivos do mundo para me entregar a Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.